Olá, eu sou Miguel Mubarak Ribeiro, administrador, sou vice-presidente da Academia Maranhense de Ciência da Administração. Estamos aqui para o nosso 9º podcast, nós chamamos Ancast, para contar a história de profissionais de administração no Maranhão, principalmente aqui em São Luís, a partir de 1965, quando foi criada a profissão do administrador, foi regulamentada. Estamos aqui com o administrador Polari, é o nosso presidente, o Mar Polari Pereira, presidente da nossa academia, doutor em administração pela FGV do Rio de Janeiro, professor adjunto da Universidade Estadual do Maranhão, a UEMA, sócio-diretor do Centro de Gestão, Desenvolvimento e Pesquisa do Maranhão. Temos aqui também a nossa administradora Cátia Maria Nogueira Moraes, que é doutora em administração pela Universidade da Amazônia, a UNAMA, e mestre em administração pela EBAP-FGV, especializada em metodologia do ensino superior pela UFMA, professora assistente da Universidade Estadual do Maranhão e analista judiciário, administradora na especialidade de administração do Tribunal de Justiça do Estado do Maranhão. Nós vamos ter como entrevistada hoje a nossa querida Sebastiana Maria Viegas, administradora, trabalhou muito tempo na administração pública, é especializada em administração pública e também, além de vários órgãos que ela atuou, encerrou sua carreira na administração pública na FUNAC. E hoje nós temos aqui a Sebastiana para nos contar a história dela, como é que ela escolheu a administração como sua profissão e a sua experiência tanto no Conselho de Administração quanto no sindicato. Sebastiana, estamos aqui, um prazer enorme falar com você. Você tem uma riqueza de informação muito grande. Espero que você nos repasse essas informações. Na medida do possível, a gente vai trazendo algumas questões, algumas perguntas, para valorizar mais ainda esse seu conhecimento nessa história da administração do Maranhão. Com a palavra. Obrigada, Miguel. Bom dia para você, Polari e Cátia. E Miguel também, é um prazer, né, estar aqui com vocês. Eu espero que eu tenha realmente alguma coisa para contribuir, né, com essa história da administração aqui no Maranhão, até porque a gente, Miguel, escolheu esse curso de administração, no meu caso. Eu tinha concluído o segundo grau, né? Eu tinha feito o curso normal, né? Então, naquela época, as meninas eram preparadas para serem professoras. Então, os cursos que eu tinha ou era o científico, né? ou a escola normal. E aí, na escola normal, que era o Instituto de Educação ali, o prédio onde a gente ainda lembra que é o liceu, eu concluí ali a minha história de ser professora. Engraçado agora, nessa conversa, eu me lembro que minhas contemporâneas dessa escola normal, eu me lembro da Alcione cantando nos pátios da escola, uma outra personalidade também, assim, que está aí até hoje, né, politicamente, e muito da história do Maranhão, a Rosiana Sarney, que a gente estudou no ginásio, né? A gente frequentava, era uma das escolas que tinha essa reputação, porque era classe que não podia estar no Santa Teresa e mais tinha a escola normal. Era instituto, depois virou instituto. Né? Então a gente formou ali. Quando eu terminei essa história todinha, meu pai já tinha me perguntado se eu queria fazer vestibular. Eu disse, vou dar mais um tempinho e fiquei. Fiquei praticamente um ano esperando alguma coisa para me preparar. Aí chega o meu irmão tinha formado em geologia, né? E já estava trabalhando aqui na região da Amazônia. Aí ele conversando comigo, ele disse, minha irmã, tem um curso novo que está começando agora, é administração. Aí eu, meu irmão, mas do que se trata? Aí ele foi me dizer o que era. Que é isso, né? Que é aquilo. Aí disse, pronto, e tem uma escola aqui que está oferecendo esse curso. Aí... Isso era que ano, mais ou menos? Isso era em 72, por aí. Essa conversa aconteceu.
Aí quando foi em 73, em janeiro de 73, eu fiz o vestibular para administração, né? E eram muitos participantes, gente bastante. E eu passei, né? Fui bem classificada na época, passei no 15º lugar, né? Eram 30 estudantes e lá fui eu para essa escola de administração. Era uma escola que funcionava já ali na Alemanha, não era mais aqui, que ela começou no Antônio Lobo, aqui em frente da escola modelo, né, que era aqui no centro. Aí a gente ficou sabendo dessas histórias já dentro quando começou o curso, né? E aí eu fui me entusiasmando cada vez mais pelo curso, as matérias eu gostava demais, eu gostava muito do direito, eu gostava muito da matemática, e tinha tudo a ver com aquilo que o meu irmão tinha conversado comigo. A única confusão que começou a ter com a administração foi que nós, alunos, começamos a querer reivindicar que ela realmente fosse aprovada pelo MEC, porque até então ela tinha só uma concessão, ela não tinha sido devidamente ter os registros normais para funcionar, porque depois ela virou mesmo uma faculdade, né? Porque até então era uma escola. E aí eu me lembro perfeitamente do dia que já foi no governo Sarney que houve essa concessão. Nós saímos todos os alunos, os que tinham carro, colocaram nós tudo dentro, era de noite, nosso curso era noturno, né? Para exatamente, cortando, era um curso noturno, porque aí depois a gente vai entender. Ele era, porque a grande maioria dos estudantes que estavam ali eram os filhos das pessoas que eram, que tinham os empreendimentos. Empresários. Os empresários. Eu estudei com o Zé Agnello da JC, com o outro lá da ABC, e aí com o pessoal na USP, que era do INSS, outros colegas, todos do Nestor, todos tinham emprego. A desempregada mesmo era eu era só estudante, mas convivi com essa turma toda. Então foi assim que eu me lancei nessa coisa da administração. E o seu primeiro emprego aí nessa área? O meu primeiro emprego, eu formei em julho de 77, 1977. Nessa época eu estava estagiando na Emater, eu estava estagiando desde fevereiro na Emater. Ela estava passando por uma série de estruturação e uma das coisas que o novo coordenador estava querendo era estabelecer esse núcleo, né, que fosse fazer esse desenvolvimento organizacional. Então, ele estava coordenando chamava mesmo, Coordenadoria, né, de Desenvolvimento Organizacional. E foi até a Escola de Administração recrutar os estagiários. E eu dei sorte com uma outra colega de sermos convidadas para fazer o estágio. E aí começamos a estagiar com ele. Era um estágio que a gente tinha o período, né, até a hora de ir para a faculdade, né, ou quem vai estudar, a gente ainda estava concluindo, né, e à tarde a gente ficava lá. E nesse meio tempo a gente teve a oportunidade de viajar ainda como estagiário para conhecer algumas experiências, porque o nosso coordenador era do banco do BASA, né? Então ele nos levou para conhecer essa experiência, né, lá em Belém, de um sistema privado, porque a Emater era uma empresa de economia mista, né? Ela tanto era pública como ela tinha também os aspectos privados. E assim a gente foi. Bom, terminando esse estágio, né, eu formei em julho, como eu disse para você. Só ainda sobre essa experiência, a senhora destacaria algum tema de administração nessa sua vivência de conhecer uma experiência em Belém para trazer para cá? O que lhe chamou mais a atenção? O que mais chamou a atenção nessa época era o nível de organização que aquelas empresas tinham, né? A gente não conhecia, só conhecia a teoria, né? E sabia que a teoria nos levava para que as coisas estivessem todas organizadas. Os manuais
que ditavam, né, como que todo mundo tem que fazer os procedimentos iguais para todos, né? Todas as coisas que dizem respeito a isso, elas seguem esse modelo. E aí a gente já estava estagiando em uma organização que a gente não via isso. A experiência ainda muito incipiente aqui. Muita gente não tinha carreira dentro dessa própria organização. Como ela era um órgão de governo, então ficava flutuando, né? É bom para aquele governo ter fulano, sem estar vendo esse aspecto. Então a gente, em pouco tempo de estágio, já começou a ver assim, essas mudanças, né? E aí aconteceu um fato, no final de julho de 77, mudou alguma coisa no governo, eu não estou lembrando agora o que foi, mas houve uma mudança. E o nosso coordenador foi até na minha casa, que minha casa era muito perto, né, da empresa, me avisar, Sebastião, eu estou deixando a Emater problemas. Na época eu não me lembro se era político, eu não me recordo. Só sei que ele teve um problema lá que ele tinha que deixar. Mas já deixei o teu nome e da Delza para, que era minha outra colega, né? Para a nova gestão, né? O novo presidente. Avaliar. Aí, quando foi em 1º de agosto, o doutor Messial Arruda, que hoje é prefeito de Grajaú, né? Que era o presidente dessa instituição, mandou me chamar. Aí perguntou se eu queria continuar trabalhando lá, já não como estagiária, já como profissional. Foi a glória para mim. Saí. Um reconhecimento, né? Pois é. Aí ficou eu e a minha colega, mas ela não demorou muito porque ela era da Caixa, ela era da Caixa Econômica. Aí se envolveu também com o namorado, teve que ir embora, enfim, ficou só eu lá na Emater. Então eu comecei a trabalhar desde 1977. Já graduada, né? Que coisa boa, né? Já iniciando a carreira dentro daquilo que você dentro daquilo que a gente se preparou e que estava estagiando, e que não foi um período muito longo, como eu estou dizendo para você. É claro que eu vinha de outros estágios, né? Anterior. Eu fiz o Rondon na época, né? Ficamos aqui em São Luís mesmo, não nos municípios, como na época era de praxe. Eu fiquei estagiando aqui no INSS, aqui no João Goulart, né, na Pedro II. Foi ali que eu conheci essa turma toda da administração, que era a turma que estava chegando no INSS, tipo Pedro Carlos, Aníbal, Romeu Aníbal, Emanuel, Diana. Eles todos estavam vindo de um curso de formação, eles tinham sido aprovados no concurso do INSS, e aí o INSS trouxe todos eles para cá. E coincidiu com a gente chegar ali junto, então também foi uma experiência fantástica. Aí daí, eu já, nesse período de estágio, depois que eu formei, já foi mais fácil eles me captarem para essas atividades. Aí eu já entrei, né, em algumas, já tinha a Associação dos Administradores, e eu já fui ali com eles participar de eleições, e já fui eleita como primeira secretária dessa associação, enfim. Ok. Administradora Sebastiana Berger, seja bem-vinda ao nosso Ancast, que é o podcast da nossa Academia Marinha de Ciência da Administração. Colega Miguel, nosso vice-presidente da INCA, né? Cátia, também acadêmica, que está participando aqui nessa intermediação junto com o nosso, né, Ancast. Seja bem-vinda, acadêmica Cátia. Sebastiano, você tem uma trajetória muito partícipe nos sindicatos. Nós sabemos que o movimento sindical ele tem uma trajetória não só no Brasil, como em todas as economias do mundo, né, uma efetivação muito forte nessa relação trabalhadores e também empregadores. Nossa Constituição de 88, muitos dos nossos direitos trabalhistas foram lutas travadas pelos sindicatos. E de 88 para cá, com diversos governos nós já tivemos dentro desse regime democrático, alguns tiveram políticas que foram muito restritivas aos sindicatos, no sentido de pressionar a ação
dos sindicatos junto aos trabalhadores sobre ter seus direitos e algumas políticas também que avançaram nesse sentido. Hoje o sindicato é muito vinculado à questão das regras do Ministério do Trabalho. E aí, nessa sua experiência de sindicato, eu gostaria que você relatasse um pouco, né, como é que você vê o sindicato hoje nessa relação de luta pelas melhorias da qualidade de vida dos trabalhadores na situação do nosso país, do nosso planeta? Olaria, essa é uma pergunta bem ruimzinha de responder, né? Porque assim, sindicato, eles foram criados exatamente para fazer essa luta pelo benefício dos trabalhadores. Então, hoje ninguém pensa que o 13º é porque o meu patrão é bonzinho e vai me dar. As minhas férias eu recebo um terço porque o meu patrão é bonzinho e resolveu também me agraciar com isso. Não, isso tudo foram lutas dos sindicatos, realmente. Eu me lembro da gente no enfrentamento aqui em São Luís, também a passagem. A nossa empresa também, que foi a Imater nessa fase, né? Nós fizemos piquete, fizemos greves, essas coisas todinhas. E aí os apoios sindicais faleram também muito nessa época, né? Nos apoiaram bastante. Eu fui uma pessoa que passei uma tarde todinha demitida no governo Cafeteira. Os deputados todos, eu até ria, né? Eu estava lá na Assembleia. Era o nome, eram 3 pessoas. Era o meu nome, mais de 2 colegas que estavam demitidíssimas, a tarde inteirinha, o deputado falando disso. As companheiras, aquela coisa toda. Então, essas coisas todas a gente passou. E como tu dizes, aí teve realmente, começou aquela confusão, né, das forças sindicais, e força A, força B, puxa, encolhe, mas só a favor, todo mundo contra. Então, tudo isso foi perdendo muito esse efeito, né? E aí vieram, como tu dizes, e a gente sabe também, alguns governos que resolveram esfriar mesmo esse movimento. Existiu o MST, né? Aí até hoje, brigando por tudo, e recebendo muito pouco. E as instituições ficaram assim, né? E também houve aquele período de muita contribuição sindical e pouco retorno. Então isso também deixou muita classe meio chateada, né? Desacreditada. Mas eu tenho a percepção de que quando realmente ocorre um problema sério de relação de trabalho, o trabalhador se conscientiza mais da importância do sindicato. Do sindicato, exato. E aí o sindicato volta a ter novamente esse papel fundamental de elo negociador para que possa chegar a um possível de entendimento. Você concorda com isso? Concordo, exatamente. Você, quando vê que... Porque você sozinho não consegue resolver nada. Você não domina, você não tem a tramitação entre quem pode te ajudar a solucionar aquilo. Então, tu precisa realmente de estar congregado em alguma coisa para liderar esse assunto. E aí é que tem, né, aquelas pessoas que ficam junto aos parlamentares, dizendo coisas para ele. Olha, a classe trabalhadora não está vendo isso com bons olhos, não. Se essa classe resolver cruzar o braço, quebra uma porção de coisas aí em minuto, né? Então, realmente, a gente precisa estar agregado. A gente já sabe que sozinho a gente não faz absolutamente nada. Porque a gente olha para trás e só vê a gente faz para a gente, né? Assim mesmo, melhor bem feito para mim mesmo. Mas quando tu quer resolver um problema maior, tu tem que realmente agregar quem pode. Agregar categorias, né? Poderes, né? Aí tu vai precisar realmente. Ainda aproveitando essa sua experiência, tem a questão dos sindicatos, os conselhos e as associações. Cada uma com seus papéis, né, bem definidos. Por exemplo, nas universidades tem muitas associações. Nós, em Rodoanhema, nós temos uma associação, que essa associação vai ter uma finalidade bem específica no seu estatuto, assim como o sindicato tem, e também, né, os conselhos. Mas, de vez em quando, há certos conflitos, né? Qual é o papel do sindicato, qual é o papel dos conselhos, qual é o papel da associação, e às vezes nem há um entendimento, né, muito próximo disso. E às vezes há um entendimento que conselho, sindicato e associação precisam caminhar juntos, né, em prol das causas que são a favor dessas duas relações.
Você defende que é importante esse estreitamento, esse entendimento entre sindicato, conselho e associação, né, em prol, né, dessas relações, ou você acha que é pertinente ter esses atritos de conjunto? Esses conflitos, eles sempre vão acontecer por conta de que quando você forma determinada associação ou conselho, você quer puxar, né, tudo para aquilo ali. Então já começa aí o interesse. Aí parece que você esquece que tu organizou aquilo ali em função de uma categoria. Então, se eu tenho um conselho que vai verificar se eu estou habilitado ou não estou habilitado, um sindicato, se eu estou podendo fazer isso ou aquilo que eu corresponder, ou uma associação que vai ver, eu quero só ler agora não sei o quê, mas na hora de que a situação diz respeito àquela categoria todinha, eu acho que esses segmentos, ou até outros que tiverem por aí, tem que entrar junto. Também Porque eu acho que o objetivo é defender, né, criar as possibilidades para que aquele grupo de pessoas que estão se dedicando àquela profissão realmente consigam, porque esses ambientes aí fora, né, da faculdade, da sala de aula, eles o quê? Eles já têm muito mais informações e interesse, conhecem muito mais coisas que são legais para essa categoria que está chegando e vai chegar, e vai precisar. Sendo perfeitamente possível que o sindicato atue naquilo que é a é sua finalidade, né, o conselho e a associação, né? E no final isso pode ter um tipo de porque legal. você cria tanta coisa, essa questão burocrática, né, das profissões e tudo mais, é tanta coisinha, tanto detalhinho, que se só um órgão for cuidar, não dá conta. Sebastiana, queria retornar um pouquinho na história e na cronologia, essa sua experiência tanto no conselho quanto no sindicato. Eu vejo, como eu até falei isso em outras ocasiões, o conselho como órgão técnico, defensor da categoria na parte técnica, essa parte da habilitação, da formação, dos registros, aquilo que a lei própria já definiu. E o sindicato, o braço político da categoria. Né? E as associações vieram, e hoje, como o Polari falou, você encontra lá na universidade muitas associações, ainda os estudantes querendo se movimentar, criar a parte recreativa, esportiva, cultural e tal, que já é uma experiência que vai depois levá-los a atuar também no conselho, no sindicato e tudo mais. Eu, inclusive, participei tanto do braço técnico do conselho quanto do braço político do sindicato, e acho que são atividades bem distintas, mas que têm que trabalhar junto, quer dizer, cada um na sua especificidade, para poder contribuir para a categoria. E, vamos dizer assim, eu vi, quer dizer, em certos momentos, e agora, recentemente, o Ministério Público interferindo junto aos conselhos, querendo que eles parem de dar cursos e especializações e tal para os associados e trabalhar mais na fiscalização da profissão e até acompanhando as universidades naquilo que se refere aos estágios, quer dizer, para ver se tem administrador orientando, se não tem e tal. Quer dizer, como o Ministério Público não tem condições de fiscalizar todas as universidades, isso proliferou muito aqui em São Luís. Há pouco tempo atrás você tinha uma ou duas faculdades aqui, hoje em dia você já perdeu o número de faculdades de administração. Então eles querem que os conselhos também fiscalizem se as universidades estão fazendo os estágios corretamente, se tem na universidade alguém acompanhando os estagiários lá fora, e lá fora se dentro das empresas e instituições que eles estão fazendo os estágios, se eles realmente estão sendo acompanhados por administradores e tudo mais. Então, você entrou na administração e quando saiu a administradora, alguns anos depois da própria criação através da lei da profissão de administrador, em 65, aqui no Maranhão não tinha o conselho.
né? Tinha só uma associação que vocês criaram, você já citou aí, que tentava congregar os administradores formados no sentido de lutar pela categoria. Explica um pouquinho para a gente aí a criação dessa associação e a vinda do Conselho para o Maranhão, que estava centralizado inicialmente no Ceará. A associação ela foi criada por um grupo de administradores, né? Manuel Viana, o Pedro Carlos, o Romeu Aníbal. E eu já formada também, já os conhecia da época que eu era estagiária e também já administradora, interessada nas coisas da categoria. E aí a gente criou essa associação e já no intuito, eu acho que no futuro, ela realmente se transformar no conselho, porque até então nós, o Piauí e o Ceará éramos um conselho só. Então tudo que a gente queria não conseguia por aqui, né? E nem lá pelo Ceará, que era o que dominava, era o estado mais evoluído na época, nessa situação. E aí nós ficamos nessa associação. Eu me lembro que teve uma eleição que nós nos organizamos e pedimos que todos os administradores na época não votassem, né, na chapa. E foi isso que desencadeou esse processo da transferência, né, da desvinculação do Maranhão, do Ceará e do Piauí. Como era o nome dessa associação, você podia... Era o Tama Clube. Tama Clube. Tama Clube. Esse Tama significa o quê? Técnicos em Administração do Maranhão. E o clube, porque ele funcionava ali na Rua de Santana, e normalmente era à noite, né? Sempre tinha uma baladinha, uma música tocando, era mesmo para estar congregando, para a gente estar se juntando, para que realmente começassem a fluir, né, os pensamentos do que a gente precisava para o futuro. Era uma forma de organizar, né, a classe, já que a gente éramos os primeiros administradores, né, formados aqui pela escola do Maranhão, né. Então isso foi bem bacana. E daí evoluiu realmente depois para essa questão do conselho, né. O conselho veio, aí a gente ficou em conselho, né. Você chegou a ter cargo de direção do conselho? Tive sim. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas datas. E aí, Miguel, como ela tem realmente uma passagem, né, muito boa aí no conselho e também no sindicato, grandes contribuições para os nossos trabalhos que estamos desenvolvendo. Deixa eu ver aqui. Acompanhou o embrião, né? Eu queria até... O nascedor da... toda precursora. Eu quero até destacar, né, assim, o aprendizado, né? A sua fala, ela nos traz muito aprendizado. Agradecer a oportunidade de estar aqui ouvindo. E é bastante relevante conhecer. E aí, dentro dessa perspectiva, eu queria que a senhora falasse do seu despertar para esse movimento, porque a senhora teve uma atuação bastante ligada ao ativismo, né, do ponto de vista de atuar, de falar, né? Iniciar, de buscar as iniciativas para cá, para o Maranhão. Então, quando começou isso? Olha, em 79 e 80, eu fui eleita primeira secretária da Associação Profissional dos Técnicos de Administração. E fui reeleita para o biênio de 81 até 84. Aí eu fui conselheira efetiva do Conselho Regional de Administração, já da 17ª Região, em janeiro de 88. Quer dizer, logo em 77 eu estava por ali, formada. Aí já comecei, em 88, já quase 10 anos depois, já estava eu no conselho, né? A associação já tinha desaparecido, já virado conselho, então a gente migrou para ali. Então eu fui junto, viu? Até hoje eu tenho minha carteirinha de 88 conselho. Eu não trouxe, eu tenho até da escola de administração, carteirinha de estudante, semana no meu aula, achei muito
Eu estou muito vintage. Nostálgica. Aí eu fui reeleita para o exercício de 90 a 94. Eu acho que é que nós trabalhamos. Aí fui depois, já em 98, 2001, eu fui presidente do Sindicato dos Administradores do Maranhão. De 90, quando? 98 a 2001. Aí eu fui reeleita para esse mesmo sindicato para o triênio de 2001 a 2003. Aí também, nessa época, aí sim, eu fui diretora dos assuntos sindicais da Federação Brasileira dos Administradores. Tem a federação, né, que está acima dos sindicatos. Aí eu fui. E aí era solidão, porque aquele mundo de homens, né, administradores, eu era a única presidente, a única mulher, presidente do sindicato que fazia parte. Então, assim, os privilégios eram ótimos, né, porque, por exemplo, quantos meninos, né, na época éramos, estávamos dois, três no quarto, eu estava sozinha no meu apartamento sempre, e os colegas todos, era aquela paparicação. Mas era uma coisa que realmente, tu sabe como é, né? O clube da Luluzinha, né, e do Bolinha, tem hora que tu não penetra, né? E eu sozinha ali no meio daqueles meninos tudo. Mas foi também uma experiência muito boa, né? Tive a oportunidade de viajar a vários estados do Brasil com eles, né? Vendo as experiências. E fui levando. Então eu fiquei nessa. De 98 em diante. E quando foi, Miguel? Em 2001 a 2002 eu fiquei como vice-diretora administrativa do Conselho Efetivo do Maranhão. Aí deixa eu ver aqui. Viram aí, Miguel e Cátia, que mesmo sendo só uma mulher, mas no meio dos administradores, fico feliz que ela disse que ela foi bem acolhida, né? Paparicada, isso é muito bom. Tinha essa paparicação, mas tinha também assim, aquelas coisas que tu sabe que eles estão conversando aqui, que não adianta tu querer chegar perto, que não vai rolar, né? Mas era assim. Até aproveitando. Faz parte da época também, né? Aproveitando a própria temática da representação feminina, como a senhora descreveria a sua trajetória profissional nesses espaços que eles basicamente eram contemplados pela maioria do sexo masculino? Aqui eu vou destacar uma pessoa que me deu muito apoio, que inclusive foi assim que praticamente me jogou lá no meio dessa coisa toda, que é a Raimundinha, né? Muito Nossa! Uma das acadêmicas. Isso. Já participou aqui conosco. Já participou conosco do podcast aqui também. Pois é, Raimundinha, eu me lembro muito dela, na época que ela era do Banco do Estado. Aí, ela não foi da minha turma, nem foi minha contemporânea lá, acho que eu não me lembro a época que ela formou. Mas depois de formada, ela me reconheceu, né? E ela ia muito, nessa época ela era do Banco do Estado. E ela me procurava muito para ver as coisas. E eu sempre fui uma pessoa muito tranquila nas minhas coisas, e eu dava tudo que eu tinha para ela, e não, Raimundinha, é assim, olha, aí a minha experiência, aí eu fiz assim, agora tu vê aí como é que tu vai fazer. Aí quando ela já estava já mais embrenhada nessas histórias todinha, ela começou a conversar comigo, eu já no conselho, ela por ali também, aí ela me incentivou para ir para o sindicato, né? Aí eu, não, Raimundinha, a gente vai para cá, vai para lá. Eu fui. E realmente foi um período bom, né? Aí as experiências também, né? Porque aí o movimento é maior, aí você já vê a abrangência mais nacional, já tira do foco só do teu estado, do teu umbigo. Aí tu começa a perceber que não é só teu estado que é carente disso, e que os outros também. Então essas coisas todas vão fortalecendo, né, o teu ânimo para continuar. E aí tu vai, né? Embora a gente depois comece a descobrir que o resultado, que a resolução não está na tua mão. Tu tem que jogar isso para diante para ver quem pode resolver. E as
consegue resolver muita coisa porque falta uma força maior, um desejo político de realizar na benfeitoria que vai abranger um conjunto maior de coisas. Então, é por aí, mas você não vai deixar de participar dessas coisas por conta disso. Até porque na época a consciência também ainda não tinha tudo isso, né? Então você está no vamos para frente, vamos para frente. Hoje sim, você já tem uma consciência política um pouco diferenciada, né? E a mulher está mais presente. Né? Hoje em dia você já vê uma valorização maior da mulher, muita coisa, ela realmente, mas mesmo assim ainda sofrendo muita coisa, né? De vez em quando muito constrangimento, e deixa para lá, é mulher, e não sei o quê, e já está velha, e já tem Mas a mulher está avançando, está política. E você ficou no sindicato até que ano? Você começou em 98, foi assumir desses cargos? Ficou... Eu acho que eu fiquei em 2002, 2000, deixa eu me lembrar. E a Eu senhora... me lembro que depois de você, quando eu comecei a ter contato com o sindicato, eu via que você não estava muito sozinha. Era, porque Aliás, isso vai ser uma constante, tanto em conselho quanto em sindicato, a categoria reclama de tudo, mas na hora de fazer não faz nada. E a gente tinha uma sala ali no Calhau, né? Na Casa do Trabalhador. Na Casa do Trabalhador. E aí eu me lembro que ali presidente do sindicato, eu tive 3 estagiários, né, lá. Tive a Andressa, tive a Graziela e tive também o Jonathan. Eram meninos, né, estudantes que eu conhecia e levei para ali. Então a gente pagava uma bolsinha para eles para provar o transporte, para eles ficarem um expediente da tarde, porque se acontecesse de algum administrador ir lá e tal, tinha alguém para recepcionar. Mas os meninos me ligavam entediados, não apareceu aqui ninguém, por que eu tenho que vir, gente? Vocês fiquem aí fazendo nada, mas fiquem, porque no futuro vocês vão ficar muito mais tempo ainda assim em lugares que vocês às vezes não querem. Então era muita dificuldade, né, você manter uma sala com as coisas funcionando, porque qualquer lugar lá fora, os colegas iam dizer, mas a gente contribui. E nem contribuía tanto porque o Maranhão não tinha ainda esse aspecto de fazer essa cobrança sindical, né? A federação era que cobria esses Mas depois de você veio o Delmiro, né? Foi Delmiro Batista. Delmiro da FGV, da Vale, foi o Delmiro Batista, exatamente. Aí eu não me lembro, Miguel, qual foi aquele ano. Eu também não estou lembrado. Porque aí o Antônio Eusébio era o diretor financeiro, né? Aí eu tinha que correr lá no asilo com o talão de cheque. Assina aqui, porque está na época de pagar o condomínio. O antipático do condomínio, gente, Leonardo, Deus o tenha, morreu. Mas ele, é o único sindicato que eu tenho certeza que paga em dia essa morada aqui é nós. Aí tu fica nessa confusão. Mas era tudo assim, né? Tudo muito amador ainda, que eu digo, né? Você não conseguia ter uma instituição. Até as reuniões que a gente fazia, às vezes pecava muito, porque o pessoal reclamava que não tinha transporte, o pessoal reclamava que era distante, os que tinham... E olha que administrador nunca andou de ônibus, né? Que eu saiba, são raríssimos. Então, era aquela lenga-lenga, né, para as coisas, né? Mas mais assim que eu acho, é aquela falta mesmo de você se engajar e pegar no pesado. Porque eu saía, às vezes eu saía do meu trabalho para ir para lá, para uma reunião, para resolver algumas coisas, ficava dando uma desculpa aqui, eu pedi, enfim, mas ia, né? E não se deixou cair, até que eu passei, depois do Delmiro, eu acho que já teve um outro. Teve Pierre, eu não sei, e agora o Alex. Isso eu não sei quem é. É o mais novo. Já está lá há uns 4 anos. Pois é. E aí essa experiência, essa vivência nesses órgãos, né, sempre foi assim, né? E as diferenças que a senhora destacaria na sua gestão à frente do conselho e do sindicato? Quais eram, levando em consideração
o que o Miguel ressaltou sobre a atuação do órgão, quais seriam as diferenças que a senhora destacaria do ponto de vista de repercussões para os profissionais? Olha, na época do conselho, normalmente a gente tinha aquelas reuniões que eram para analisar os processos, né? Cada um tinha uma gama de processos, Fiscalização. para ver, né? A grande maioria era pedido mesmo de afastamento por alguma razão. Deixar de pagar a mensalidade. As mensalidades, era aquela coisa. E a gente se confraternizava, né? Os conselheiros que estavam ali naquela noite, normalmente essas reuniões eram à noite, já ali na rua do Ribeirão, né? Não. O José Bonifácio, da Afogados. Afogados. Lá no centro da cidade. E aí aquelas reuniões, aí no final sempre tinha um lanche. É uma coisa boa, né? Mas, a análise era em cima só mesmo dessas coisas. Então, pegar a lei, para dentro, aprova, não aprova, de acordo ou não de acordo. A própria fiscalização, acho que era Ela precária, né? não existia, né? Hoje já tem 2 profissionais, tem veículos, na época. Tinha na época o destaque de essas pessoas, porque eu acho que era obrigatório o conselho ter. Mas assim, você não viu o resultado dessa atuação. Dentro do conselho eu nunca vi assim. A atuação trouxe esse problema para cá para dentro. Não me lembro. Eu acho que do conselho eu não me lembro. E o sindicato, nós também nunca recebemos nenhuma demanda, graças a Deus, nunca explodiu nenhuma greve que a gente tivesse que estar lá na frente, não está entendendo? Foi tranquilo esse período, né? Parecia que as pessoas estavam muito bem tranquilas. E a gente passou e foi passando a sucessão, não deixamos a instituição morrer, né? Porque a gente poderia ter largado ali de mão e sem dar satisfação para ninguém. Porque O ambiente está tranquilo, mas o sindicato está ali. Se precisar, se chama precisasse, nós íamos lá para frente da empresa, qualquer que fosse o movimento, segurar a bandeira, levar uma bordoada, enfim. E Costa Larga a gente não Exato. tinha, Essa mas parte tinha Costa Forte. Isso. Você tem uma boa vivência, né, da administração pública, uma boa experiência, assim também como o Miguel, que já ocupou diversos cargos públicos, eu respeito muito isso. E de 1930 até agora a gente já passou por diversas reformas aí, desde esse modelo, né, burocrático de 30, que é o predominante hoje nas organizações públicas. Depois tivemos um movimento militar, regime militar. Já na década de 80 já veio esse movimento gerencial aí junto com o Fernando Henrique Cardoso. E hoje a gente fala muito na questão de uma nova administração pública. E na minha percepção, no Brasil, faltam gestores públicos qualificados para seus cargos. Ainda faltam, até porque nós não temos escolas que formam gestores públicos. Nós temos mais os cursos de administração e pouquíssimos cursos de administração pública. É mais mesmo administração, né? As pessoas têm tanto no privado quanto no público. Na sua percepção hoje, o que você daria de contribuição para nós, né, da academia, para os nossos acadêmicos, nossos estudantes do curso de administração, em termos assim, de formação de gestão pública? Olha, é interessante debatermos isso lá dentro das universidades, junto com os alunos, junto com as empresas, que o perfil do gestor público é importante ter tais e tais características. Mas já que você seja convidado, né, para dar assim, uma palestra, um aconselhamento, lá, né? Um aconselhamento, você diz, olha, é importante vocês trabalharem isso aqui para o gestor público ocupar um cargo, qualquer que seja a esfera municipal, estatal, federal. Eu pensando aqui no como eu vivi essas instituições, como as pessoas chegavam nos cargos, que às vezes cargos que requeriam realmente um conhecimento mais profundo, né? E qualquer pessoa chegava, era designada para aquilo ali. Eu, inclusive, tive diretor acima de mim que não tinha a metade do conhecimento que eu tinha das coisas. Mas você está numa instituição em que esse mérito não existe, né? Vai muito da coisa política. Então, quando tiver, por isso que eu digo, a vantagem do político é isso, que quando ele quer, ele faz. Agora, quando ele não quer, quer sacanear com todo mundo, ele tranquilamente, né? Então é muito tranquilo ele botar qualquer pessoa. E isso é um motivo da gente ficar irritado, né?
porque me preparei esse tempo todinho, uma turma danada estudando para fazer isso. Aí vem uma pessoa que às vezes não tem nem essa instrução toda, não é que você fez a faculdade, que você vai ser melhor do que tu, não é isso que eu estou dizendo. Mas pelo menos o saber, alguma coisa tem que ser diferenciada. E para gerenciar a coisa pública, tem que realmente seguir essas regras que a gente estuda. Né? Tudo isso. Aí sim você vai ter uma administração de qualidade. Sem precisar estar a cada 4 anos, de acordo com o bem-querer lá da pessoa que está, você está ou não está na função. Porque o serviço ele continua diferente de quem está lá. As instituições públicas têm sua finalidade. Aqui embaixo, quem está para receber aquele benefício, continua do mesmo jeito. Então você tem que estar prestando esse serviço de qualidade, independente de quem seja a pessoa que esteja lá em cima. Por isso que eu acho que a gente tem que continuar lutando, brigando para que esses cursos realmente sejam de qualidade, que haja realmente quem fiscalize se essas escolas estão produzindo essa pessoa mesmo que vai ter esse caráter de fazer funcionar esse serviço para nós brasileiros. Você tocou num assunto interessante, teve um período aqui, ainda bem que esse período aqui passou, se criou o cargo de tecnólogo de administração, que era para estudar 2 anos só. No momento que a gente está precisando estudar mais, ter mais conhecimento, se mergulhar mesmo nesses conhecimentos da administração, cada dia surgem coisas novas, você estava formando gente em 2 anos para ser um profissional de administração. E se os de 4 anos, os próprios administradores já deixam a desejar, você imagina alguém que estuda só 2 anos. Né? Eu mesmo como coordenador de curso nesse período, recebi pessoas que vinham como formados em tecnólogo de administração, na área de recursos humanos, ou materiais, ou financeiros. Já tinha isso, quer dizer, às vezes o cara só conhecia só uma área específica, não conhecia o todo, querendo dar aula. Quer dizer, o cara não tinha experiência, não tinha experiência prática, o conhecimento era pouco, ainda queria dar aula, que tipo de aula ia sair dali? Né? Então, isso diminuiu bastante ultimamente, eu não tenho visto muita propaganda de cursos desse tipo. Mas eu fiquei muito preocupado nessa época, porque, corroborando com as informações que você acabou de prestar, que eu concordo plenamente, você precisa estudar cada vez mais e encontrar pessoas competentes, que tenham conhecimento, que aprofundem aqueles conhecimentos, que vejam quais experiências que estão sendo feitas em outras organizações, tanto no Brasil quanto no exterior, para tentar ver se também evolui aqui com essas tecnologias. E a falta de conhecimento, principalmente quando é indicação política, né, que não, já coloca alguém ali que não tem noção nenhuma sobre aquele determinado assunto, aí a empresa sofre, as pessoas que são dependentes dos serviços daquelas empresas também sofrem porque não têm atendido as suas demandas. Isso, Miguel, bem interessante e também, Sebastiana, os órgãos de acompanhamento e controle como um todo, eles estão mais incisivos. Não só o Conselho Federal, como os Conselhos Regionais têm esse papel junto às instituições, como os conselhos estaduais nas renovações dos cursos a cada 4 anos, dos seus projetos pedagógicos. O próprio ENAD, que é o Exame Nacional exatamente do estudante, onde esse estudante precisa ter um perfil para que ele possa ingressar dentro do mercado de trabalho. A própria instituição de ensino superior, que também é avaliada. Então, como aumentou esses órgãos de acompanhamento e controle e uma pressão maior da sociedade para ter gestores públicos dentro dos seus cargos mais coerentes com o perfil do gestor público, nesse ponto a gente tem avançado, e que é conhecido como você está falando exatamente nesse sentido. Que o Miguel também aí complementou. Precisamos de profissionais. Você falou um negócio interessante aí, que teve um episódio de uma pessoa conhecida nossa, nem vou citar o nome, assim, quem são eletrônicos que não existe, que ela se recusou no órgão público, que ela tinha toda aquela qualificação, e aí veio uma pessoa para ser o superior hierárquico dela no órgão público, não entendia nada daquele cargo, e ela se recusou a ser subordinada dele.
e não ficou como subordinado. Ela se recusou de uma forma ética, de uma forma profissional, alegando que ele não tinha as condições de ser uma pessoa que fosse orientar uma função do qual ela tinha uma qualificação para aquilo, sabe? E ela não ficou e depois ele foi destituído. E aí, complementando, eu queria saber se a senhora teria alguma experiência nesse sentido, assim, a senhora teve uma trajetória no órgão, né, na Emater, e se teria algum fato inusitado ou engraçado que a senhora pudesse nos contar em relação a essas vivências da senhora ter que lidar com esses aspectos políticos, indicações de pessoas que não preenchem os requisitos técnicos do cargo, alguma experiência que não deu certo, ou até inusitada, assim, teria algum fato? Eu acho isso nada engraçado. Eu não assim. Às vezes até cômico. Trágico. Olha, Cômico e trágico, doutor. eu mesma fui assim, em alguns momentos eu vi isso acontecer. O que eu fazia? Só não vai durar 4 anos, porque a pessoa não se segura. Eu realmente ignorava essa criatura. Eu tinha diretor na mesa, eu não passava por ele. Eu digo, não vai saber me orientar. Então, em vez de eu perder tempo com esse nó que aí, eu não conseguia, eu fazia, eu fiz muito isso. Eu ia direto no presidente. Vai passar, né? Se tu quiser, tu chama fulano. Agora, eu não vou me reportar, porque eu chego lá e tu já viu que quando chega na tua presença, ele vira para mim e pergunta, então eu já venho aqui direto. Estou correta? Tá, continua vindo. Então, comigo, eu fazia assim. Eu não ia me demitir nem deixar, né? Tu tá entendendo? Porque eu acredito que essas pessoas têm que terem também um pouco de simancol, vamos dizer assim. Né? Elas têm uma hora, alguma coisa vai acontecer que elas vão ter para meu lugar na mesa. E eu cansei de ver gente que não durou nem 1 ano naquela função, porque realmente, na hora de pegar, vamos ver. Na sua história, em relação à alegria que você teve em determinado momento, o que você destaca na profissão de administração? De administradora que você foi? Além do que você já falou, que foi bem acolhida pelos administradores, E coisas que marcaram sua trajetória. E da própria construção, né, dos órgãos, na realidade do Maranhão. Não, as alegrias assim, as oportunidades de viajar para fora do Brasil, né, para ver os congressos, né, os encontros de administradores em outros países, né. No próprio Brasil também. Inclusive, Troca, né? esse ano é em Santa Catarina, não tem essa questão, pois anos fora. Eu fui ao Canadá, eu fui a Miami por conta disso, eu fui a Buenos Aires também para ter. A troca de experiência. Foi no Chile, teve um congresso também da administração. Aí juntava aqueles administradores para passear. Então, isso eram momentos bons, né? Que a gente, além de participar desses eventos, né? Com esse cunho internacional, que a gente também, né, se divertia muito com todo mundo. E porque a gente ganha uma experiência muito boa nesses fóruns internacionais. Aliás, na Santa Catarina, em Gramado, esse ano, um Fórum Internacional de Administração. Eu também tive a oportunidade de participar de alguns internacionais. Foi no Rio de Janeiro. Teve o 92, na época 92, Fórum Internacional em 92, que foi na época que teve a Rio 92. O Rio Eco. Rio Eco. E em relação à sua... Acho que é o primeiro filho. A sua aposentadoria, né? A senhora se aposentou, como é que foi parar com as atividades? Sim, aí, rotineiras. Aí quando foi em 2009, eu resolvi pedir minha aposentadoria, né? Eu cheguei na idade certinha, né? Da lei. Não foi uma coisa ruim não na época, mas aí a gente olhando para trás, eu podia ter rendido um pouquinho mais, sabe? Porque eu aposentei e fiquei ainda um ano em casa e larguei tudo para lá, não fazia mais nada. Mas aí um dia eu tinha uma amiga que estava ainda na FUNAC, aí contou lá para o presidente que, olha, a Sebastiana está lá
estou em casa, agora eu converso com ela está muito focada em outras coisas. Ela disse, anda lá aqui falar comigo. Aí eu estava até no sanduíche shopping, eu estava com o telefone. Era ela. Eu disse, eu precisava falar contigo. Eu digo, eu não vou agora eu não posso ir não, porque eu estou no shopping. Eu estou bem na hora que tu quiser. Aí no dia seguinte eu fui lá, ela disse, eu queria que tu viesse ficar aqui com a gente. Né? Aí eu voltei, né? Em 2010 eu voltei para trabalhar. Aí trabalhei até 22. E a sua atividade nesse período? Era em que área de administração? Não, aí eu já fui para a área de recursos humanos lá, né? Fui ser a coordenadora de recursos humanos. Aquela pessoa que fica ali sabendo da vida de Deus. É uma pedreira, né? Essa é uma coisa boa da nossa profissão, que a administração é uma profissão, né, liberal. Então você pode trabalhar tanto em concursos públicos, como na iniciativa privada, como consultor, como assessor, como empreendedor. Há inúmeras possibilidades. E está aumentando muito, né, o convite para as pessoas que têm experiência como você, tem essa experiência boa, as empresas retornando. Você vai trabalhar mais tranquilo, num horário mais cedo, e dando sua contribuição para e ali eu fiz algumas modificações, né, que eu acho que valeu muito a pena. Eu entrei para aquele órgão, passei um mês sentada era a primeira vez que eu estava nessa função, né, porque eu normalmente na outra empresa eu trabalhava com outros assuntos, né. E lá na FUNAC, quando eu fui para essa função de coordenadora dos recursos humanos, aí eu passei um mês só lendo tudo, né, me apropriando do estatuto do servidor e dos cargos, como é que é, aquela descrição que eu podia entender. E o professor me olhava, eu não fazia nada, né. Não dá mais, né. O dia que eu levantei da mesa, aí pronto. Aí comecei, né, aí muita coisa assim, eu me lembro de episódios assim, chegava uma pessoa para pedir determinado documento, aí eu chamava a funcionária, você passa aqui na quarta-feira, eu olhei assim, tá bom, a pessoa saiu, eu chamei, por que ela vai voltar aqui na quarta-feira mesmo? O que tu está fazendo agora? Não, porque alguém disse para a gente que a gente não deve entregar. Eu disse, senta bem aqui na minha frente. Olha só, sabe como foi que essa pessoa chegou aqui agora? Será que ela tinha dinheiro suficiente para vir até aqui? Será que ela vai ter para vir na quarta-feira? Te coloca. Tu conhece a palavra empatia? Aí, daí para frente, acabou essa história. Olha, eu estou com o arquivo do pessoal todo aqui, todas as faixas estão aqui. Eu me viro aqui, eu já pego, já vejo o que tudo. E assim aconteceu. Que coisa boa. Aí isso foi uma mudança muito séria dentro da instituição. Uma outra coisa que eu fui chamada na administração do Estado, porque o Estado, na época, ele fazia uma avaliação de desempenho. Nessa avaliação, eu me avaliava, né, o funcionário se avaliava, e o chefe imediato dele também fazia lá a sua avaliação. E eu tinha que compilar esses dados todos e mandar para a administração. E mandei umas 2 ou 3 avaliações que tinha gente que não tinha tido 100% de sucesso. Aí me chamaram, porque eu era a única pessoa que tinha feito aquilo. Eu disse, mas eu vou desmanchar os dados que me foram dados. E a pessoa não está. Aí todo mundo dizendo, a avaliação de desempenho da FUNAC, da Sebastiana, é assim, assado. Coisas assim que eu me lembro de que realmente, aí as pessoas começaram a prestar atenção, que aquilo não era um instrumento só de oba-oba. Preenchimento por preenchimento. Aí levava essa pessoa que teve esse baixo rendimento aqui, qual é o órgão aqui que pode resolver isso? Quem é que pode dar uma melhorada? Porque você estava trabalhando na FUNAC com pessoas que mexiam com outras pessoas. E são os adolescentes que cometeram os atos. Então eu tenho que ter o melhor profissional. E aí você cria uma política de desenvolvimento da instituição, a avaliação cumprida, sua função de avaliar de uma forma neutra,
E esses apontamentos servem para um plano de desenvolvimento que vai Das próprias trazer um pessoas. resultado melhor que Pois é. uma outra área. Então eram coisas assim que eu me lembro que quando eu cheguei, que eu não concordava do jeito que eles faziam. Então eu Não comecei. servia para nada, né, o que eles faziam. Eu comecei a dizer Aplicação. para eles que podia ser de uma forma, porque depois essa pessoa vai embora, então não vai ficar preocupada, fulana, de daí fazer isso na faculdade de esquecer, pode ter um problema que não vi, a outra pessoa vai vir, então a gente tem que resolver as coisas na hora que elas estão acontecendo. Aí o que me aconteceu dessa história todinha é que eu fiquei aquela pessoa que às vezes para mim não levantar para tomar um café, eu tinha que dar um. Gente, peraí, segura aí porque eu estou sentada aqui. Saía de um entrava o outro. E outra coisa que eu botei, aqui não tem prioridade, a não ser que a pessoa chegue mesmo quebrada, arruinada. Mas quem chegou primeiro é por ordem de chegar que eu vou atender. E as outras eu ficar. Até o diretor meu sabia, não eu chegava para fazer. Então são coisas que tu começa a respeitar o teu público. Aí eu sofri as consequências porque ninguém queria falar mais com ninguém, era só comigo. Eu, às vezes, não tomava água, um café. Muito demandado. Era aquela coisa assim, de inteirinha sentada, né? Resultado, eu estou com uma bucite aqui, estou tentando tirar. Ontem mesmo a professora de tirar, mas você trabalhou muito tempo sentada. Que era para levantar, eu tinha que fazer um maior esforço, porque às vezes eu não conseguia matar. E era de 1 até as 7, às vezes eu ainda dobrava um pouquinho mais. Mas era aquela pessoa que mudava a direção da casa, ficava eu, porque era a única pessoa que tinha trânsito na administração. Quantas vezes eu fui junto com os que estavam chegando para apresentar? Eu, a pessoa mais agafanada. Bom, Sebastião, eu queria agradecer a tua participação. Estamos chegando ao final do nosso podcast. Assim, espero que realmente o que eu contei aqui, né, o que eu me lembro, faça alguma diferença em algum momento. Tá? Com certeza. Muito obrigado. Mas eu também sou muito agradecida a vocês pela paciência, por terem me escutado. Eu não sei bem. Eu Será estava vendo isso? os meus controles aqui desde outubro do ano passado que eu venho te convidando para fazer esse podcast. A Catarina está com um plano de trabalho de inúmeras ações. Essa é uma das ações, né? Que esse levantamento, né, do resgate da história, para depois a gente estar produzindo o livro. Não sei. Eu também gostaria de agradecer, foi de muito aprendizado assim, ouvi-la. E como mulher, como representante feminina aqui da academia, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade, os seus ensinamentos e agradecer a acolhida de sempre do Miguel e do professor Colari também, do professor Miguel, do Tamer, de toda essa estrutura que a gente tem aqui para poder compartilhar realmente a história de administração através de exemplos como o seu, Sebastiana. Muito obrigada. Eu também acho que vocês estão de parabéns por fazer esse resgate, né? E que as gerações futuras vão ter acesso, né, para ver as dificuldades, né, e as facilidades que a gente teve para chegar, né, nesse nível. E hoje está aí já com toda essa questão diferenciada, né? A gente pode se comunicar muito mais rápido e ver coisas que a gente não... Há 3 décadas aí a gente não tinha acesso de jeito nenhum, né? E foi muito bom, foi legal. Eu fiquei feliz por estar aqui com vocês hoje. Obrigado.